para celebrar o Dia do Jornalista, 7 de abril, a Alboré e outras instituições apoiadoras da democracia, da liberdade de imprensa e dos direitos humanos vão se reunir amanhã, dia 9, sábado, em uma série de atividades voltadas à profissão. Na ocasião, haverá um tributo em homenagem ao artista gráfico Elifas Andreato, falecido no último dia 29 de março, aos 76 anos. Também haverá entrega do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o nosso convidado, Sérgio Gomes, o Sérgio, jornalista, diretor da Alboré, Projetos Especiais. Olá, Sérgio, bom dia, prazer em receber. Bom dia a todos. Estou tomando aqui um cafezinho aqui, nos preparando para amanhã. Vamos lá, vamos no café. A gente retribui também esse cafezinho, distribui, aliás, aqui para os nossos teleouvintes, como dizer no Streck. Mas vamos lá, Sérgio, as atividades vão começar às 11 da manhã, né, nesse sábado, e ocorrem aí na Praça Memorial Vladimir Herzog, atrás da Câmara Municipal de São Paulo. Vamos falar primeiro sobre Elifas Andreato, a praça onde será essa homenagem ao Elifas, inclusive abriga 3 obras dele, né, Sérgio? Exatamente. Então, essa praça talvez seja uma das praças mais acolhedoras, mais simpáticas de São Paulo. E ela vai ser a mais bela praça de São Paulo. Esse é o propósito que o Elifas tinha e os outros artistas que participam dessa jornada já há alguns anos. Então, ela fica na esquina da Rua Santo Antônio, com a Praça da Bandeira, dentro do quarteirão da Câmara Municipal de São Paulo. Então, é uma pracinha em 2 níveis, com uma escadaria, tem muitas árvores, é um lugar muito agradável e que alguns anos atrás, 12 anos atrás, quando o presidente da Câmara era o Pólice Neto, era uma praça meio abandonada, ele revitalizou para que aquilo pudesse ser um lugar de convívio dos funcionários da prefeitura, que quando chegava na hora do almoço, não tinham onde ir, comiam num coxo ali na garagem. Então, houve a primeira reforma da praça, que começou a ficar bonita, e depois, mais tarde, quando ele ainda era presidente e o vereador Ítalo Cardoso era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, houve a iniciativa da Câmara de rebatizar essa praça para a Praça Memorial Vladimir Herzog. E quando isso foi levado ao conhecimento da família, se a família estava de acordo, porque precisava, o que achava de ter lá um busto do Vladimir Herzog, etc. E a Clarice Herzog disse, não, busto não, eu acho isso uma coisa meio macabra, se tiver que ter obras de arte alusivas ao Vlado, se tiver alguma coisa alusiva ao Vlado, tem as obras de arte do Elifas, são pelo menos 3. Então, o troféu do Prêmio Vladimir Herzog foi concebido por ele, que é uma ideia genial, porque você vê a silhueta da pessoa, do Vlado, exatamente a parte que não existe. Então, o que se foi é que você vê. Tem também uma escultura em bronze que foi colocada lá na praça na época em que o Antônio Donato era o presidente da Câmara. Então, uma estátua de bronze que dá conta, é uma escultura chamada Vlado Vitorioso, que seria uma alusão aqui à realização de uma parte dos sonhos da nossa geração, de ter democracia, convívio, etc. E tem lá também um mosaico feito em pedrinhas pelos estudantes de uma escola aqui de Cotia, chamada Projeto Âncora, tão delicadamente, que reproduz a tela chamada 25 de outubro, que foi criada pelo Elifas lá em 80, e que está, o original, a tela mesmo, está no auditório do Sindicato dos Jornalistas, que também leva o nome do Vlado. Então, essas 3 obras estão lá. Esse troféu, um ponto grande, foi viabilizado graças ao apoio de uma emenda parlamentar da vereadora Soninha Francini. Esse mosaico inicial, graças ao empenho do então vereador José Américo, que hoje é deputado estadual. Ou seja, tudo isso que aconteceu é fruto do apoio de muita gente, parlamentares de vários partidos. Eliseu Gabriel tem sido um apoiador
mais do que apoiador, Juliana Cardoso, o próprio Suplicy, o Gilberto Natalini, que agora não é mais. Então, tem sido assim, um lugar a ponto de que hoje já se diz que essa é a praça dos jornalistas, né? E falando em jornalistas, a gente quer saber quem são os vencedores aí, enfim, quem vai ganhar, né, o troféu Audálio Dantas deste ano, o troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança. Então, é assim, é pelo terceiro ano consecutivo que se dá a entrega do troféu Audálio Dantas, como você disse, Indignação, Coragem e Esperança, que é alusivo ao Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas lindas, que é a indignação e a coragem. A indignação contra o que está errado, que não pode continuar assim, e a coragem, que é lutar para mudar, para melhorar. Isto é o oposto de quando a gente tem maus presságios, ou seja, que não vai dar certo, desanimado, que aí você, em vez de duas filhas lindas, que é a indignação e a coragem, você tem dois filhos horrorosos, que é a resignação e o imobilismo, não é? Quer dizer, se não vai dar certo, por que eu vou me mexer? E a vida vira medíocre. Então, a esperança de que é possível uma vida melhor, um país melhor, estimula a criatividade das pessoas. E isso deve ser o atributo do repórter, do jornalista, né? Ele não está simplesmente lidando... A gente sabe que é da natureza do jornalismo lidar com os problemas, né? Se a Via Anchieta estiver funcionando bem, não é notícia, só é notícia se tiver engavetamento, morrer uns 10. Se o prédio aí da rádio atravessar esse dia aqui incólume, não acontecer nada, não é notícia, mas pegar um incêndio, tiver um incêndio, morrer uns 5 ou 6, aí é notícia. Então, é uma coisa contraditória, porque o jornalismo basicamente lida com problemas, né? E o repórter, o tempo todo, o jornalista, o tempo todo em contato com problemas, pode sim, de repente, se transformar num cético, num desanimado, num amargo. Então, a ideia é que o repórter deve ser como Audálio Dantas, que viveu quase até os 90, empenhado em descobrir o seu país, amando o seu povo, estimulando a criação das pessoas. Então, a família Conque Dantas, então, tanto a Vanira, que é jornalista, quanto a Juliana, que também é jornalista, então, a partir da família, se reuniram entidades, como o caso da Alboré, o Projeto Repórter do Futuro, o Centro Acadêmico Benevides Paixão, da PUC, o Centro Acadêmico Vladimir Herzog, da Casper Libero, até o ano passado, o Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da ECA. Esse ano, infelizmente, acho que por conta da pandemia eles se desorganizaram, mas aí tem a Associação Brasileira de Imprensa, tem a Abrage, tem a Comissão de Justiça e Paz, tem a Agência Sindical, a Barão de Itararé, o Intervozes, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de São Paulo. Então, é um conjunto grande de entidades que, ao longo do ano, vai examinando a situação. Criou-se, durante esses 2 anos, com a participação de muita gente, inclusive sua e do Colibri, vocês são... que é esse ambiente de conversa que eu chamo de o Café Sem Pauta. Não é um programa de rádio, não é um programa de televisão, nada é gravado, mas é um encontro onde a gente vai examinando as coisas, a Vanira participa, e ali, então, nasce a ideia de quem é que poderiam ser os contemplados fora de concurso, fora de eleição, porque o troféu, a partir de agora, ele tem duas coisas. Uma é tipo prêmio Nobel, que o ganhador não se inscreve, ele não se candidata a nada, ele recebe, que no caso é o Assange, o Julian Assange, do Wikileaks, há 10 anos fora de circulação, esses anos todos lá na Embaixada do Equador, e agora 3 anos, agora dia 11 de abril, completa 3 anos de prisão na Inglaterra, na prisão de segurança máxima, e está para ser mandado para os Estados Unidos, ou seja,
o homem que revelou grande parte das barbaridades do nosso tempo, o que permitiu à sociedade começar a se organizar minimamente, está preso. Não pelo que fez, mas pelo que descobriu. Não é? Então, ganha o troféu, vem um representante do Assange, do Comitê Internacional Justiça, Paz e Dignidade aos Povos, do capítulo brasileiro, e teremos também o outro troféu é para os jornalistas, são quase 400, do consórcio de veículos de imprensa que, um ano e tanto, vem cobrindo, quase 2 anos, a pandemia. Ou seja, para compensar o fato de que nós somos o caso único no mundo em que o Ministério da Saúde não divulga dados, não divulga informação, não faz campanhas de esclarecimento. É uma barbaridade. Vocês são contra o Bolsonaro. Não é por... Mas, cara, dá uma olhada. É possível o Ministério da Saúde não dar os dados, não dar a informação, a ponto que foi preciso que o UOL, o G1, o Estadão, a Folha, o Jornal Extra, o Globo, se reunissem num consórcio, parar de haver disputa com o concorrente, mas perceber que, nesse caso, era preciso, tipo pique, paz entre nós e guerra ao inimigo, que é a pandemia, a maior pandemia nos últimos 100 anos. Então, os veículos, esse consórcio de veículos de comunicação, veículos de imprensa, isso é uma obra política, uma decisão política da maior significação, Acontece que isso é feito por gente. Não adianta só associar os veículos. Quem são? Toda publicação tem um expediente. O jornal, a revista, você vai ver um filme, no final tem lá os créditos. Quem é, no caso? Quem são essas pessoas? Então, o desafio colocado são perto de 400 jornalistas, que agora estamos pegando, eles estão apurando nome por nome. É para esses jornalistas que vai o troféu Audálio Dantas, junto com o Assange. Para eles. E aí, mas como é que eles vão receber? Porque é uma escultura, que eu tenho ela aqui, a escultura é o único, não há como fazer, é uma loucura o que se conseguiu, que a partir de um desenho do Laerte, de muitos anos, que é um São Jorge enfrentando o dragão, mas não com uma lança, mas com um microfone, o Roger Matois, que é um grande artista, conseguiu criar uma escultura virtual a partir do desenho, depois exporta isso para uma impressora 3D e isso resulta numa coisa impressionante, que é isso que está aqui. Para quem estiver nos ouvindo, está aí, eu vi que... Mas olha aqui. Está aí a linda escultura, né, de São Jorge, que ao invés da lança tem o microfone, muito bem. Está vendo? Sim, para quem está acompanhando, quem está no rádio não tem muita... Enfim, vai ter a noção, porque nós estamos falando, né? O São Jorge... Então, a taça, às 11 horas, vai ser entregue isso para o representante dos jornalistas do consórcio. E depois, cada jornalista vai receber um certificado, um diploma de honra ao mérito nominal, dando conta de que ele foi contemplado com o troféu Audálio Dantas por integrar a equipe que fez esse trabalho extraordinário e vem fazendo. Então, e aí o troféu vai lá para a prateleira dos outros. Eu não sei onde é que guarda, mas todo mundo vai ser reconhecido. E é assim. Então, o troféu Audálio Dantas, e aí as entidades que se cotizam em torno da família, que se agregam, a família é o ponto de partida disso, é preciso ficar claro. Então, ainda não tem regulamento, verba, patrocínio. Os prêmios normalmente começam com esse negócio de saber quem é que paga a conta. No caso, quem paga a conta é a família com Dantas e os seus aliados, de muitos anos. Não tem uma relação comercial, uma coisa contratual. É assim. Bom, e os outros 2 troféus, isso é agora, dia 9, amanhã, às 11 horas, lá na Praça Vladimir Herzog. Mas teremos 2 que serão eleitos.
pelo voto direto dos estudantes de jornalismo da PUC, através do Centro Acadêmico Benevides Paixão, dos estudantes de jornalismo da Casper, através do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, dos ouvintes da Rádio Brasil Atual, através da ABI, da Abrage, da Alboré, do Projeto Repórter Futuro. Então, os vários subsistemas, até o dia, em torno do dia 15 de maio, vão poder votar a partir de uma lista que foi muito bem preparada pela família, para que sejam eleitos. E aí, a entrega dos outros dois será dia 21 de junho, que muita gente não sabe, que é o Dia da Liberdade de Imprensa. Então, nesse dia 21 de junho, que é uma terça-feira, haverá uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo, que já foi chamada pelos vereadores aliados da praça, o Eliseu Gabriel, Juliana Cardoso, Suplicy, vários outros que eu não lembro o nome. E ali haverá, então, uma sessão solene de homenagem aos jornalistas, à luta pela liberdade de imprensa, expressão, e a entrega dos outros 2 troféus para eles que vierem a ser eleitos. Tá certo, Sérgio. Viu, Sérgio? Temos aqui a participação da Eliana Matti, ela falando: parabéns por lembrarem do Julian Assange, esquecido numa prisão de segurança máxima em Londres, esperando a decisão da extradição para os Estados Unidos há 3 anos, sem nenhum crime. Portanto, aqui o pessoal, né, os nossos teleouvintes também participando aqui, a Márcia Felipe, lindo troféu de São Jorge, né, que ele, São Jorge, esteja lutando e nos dando força para arrancar o Bozo da cadeira, que ele se apossou. Enfim, tem vários comentários aqui, viu, Sérgio? E a gente encerra a nossa entrevista, lembrando aqui que a gente não tem mais tempo, mas eu vou lembrar aqui que a programação também vai contar com a cerimônia de descerramento de 11 placas que contêm os nomes dos 1.006 jornalistas que assinaram o Manifesto em Nome da Verdade, que foi publicado em 1975. O documento questionava as circunstâncias da morte do jornalista Vladimir Herzog. E vou lembrar também que hoje a Escola Municipal de Educação Fundamental Vladimir Herzog, na cidade de Tiradentes, lá na zona leste de São Paulo, vai inaugurar a revitalização da quadra Doutor Sócrates Brasileiro, com a presença do jornalista Juca Kfouri e também do ex-jogador de futebol Casagrande. Então, é muita atividade, hein, Sérgio? Você está a 1000 por hora. Só que vocês estão tem assim, o Colibri, o Oswaldo Luiz Colibri Vita, da direção da Rádio Brasil Atual, junto com o Paulinho Timor, que é um sambista da maior importância, eles organizam amanhã, no sábado, o concerto tributo ao Elifas Andreato, né, que foi o grande capista. E, então, eles já conseguiram, então, o Carrasqueira e a Heloísa Fernandes, o Jereba vai estar lá, o Emiliano Castro, o pessoal do samba ligado ao Paulinho Timor e vários outros artistas. Esse espetáculo chama Todo Mundo Tem que Falar, que será lá na Praça Vladimir Herzog. Então, quem tiver possibilidades, vai para lá às 11 horas, vai encontrar um ambiente muito agradável e tem música e tem encontro com as pessoas. Vai ser uma espécie de esquina do mundo. Vai ser muito legal. Estarei lá. Vou às 11 da manhã lá na Praça Vladimir Herzog, atrás da Câmara Municipal de São Paulo, às 11 da manhã. Obrigada, Sérgio. Um abraço para você. Beijo a todos. Assim, ouvintes, deixem de ser ouvintes e virem falantes. Vamos lá amanhã. É isso aí. Falamos aqui com o nosso querido Sérgio Gomes, jornalista. Antônio com Praça da Bandeira, ou seja, estação Anhangabaú do metrô. Todo mundo sabe. Pronto, tá fácil. Valeu a dica, Sérgio. Obrigado. Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Alboré, Projetos Especiais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.